Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi ele me achou. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, verso 1 em diante. Mateus capítulo 25, verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Oramos a Deus. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é Deus de todo poder, toda a honra e toda a glória. O Senhor que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós sabemos que o Senhor está presente nesse lugar, que o Senhor nos fez a promessa que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria presente. Agora, Pai, eu oro para que a Tua bênção seja acrescentada na leitura da Tua palavra. Nós tomamos todo o domínio no mundo espiritual, que todas as obras de Satanás fiquem sujeitas ao grande Espírito Santo de Deus. E o Senhor poder, Senhor, nessa noite aqui, nesse final de tarde, nos dá uma porção da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui abençoados, alimentados, meu Deus, com um pouco mais de medida de azeite em nossas lâmpadas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos. Que assim seja. Amém. Você pode sentar-nos. Amém. Então, um pouco quente, né? Mas daqui a pouquinho o Espírito Santo vai trazer refrigério para nós, né? Amém. Eu gostaria nessa noite de continuar falando alguma coisa a respeito que nós iniciamos a semana passada, falando sobre estarmos dentro da vinda do Senhor, né? Estamos dentro dessa vinda secreta do Senhor Jesus Cristo. Então, tomei essa escritura de São Mateus, capítulo 25, do verso 1,
que eu poderia colocar como um título assim, as virgens nécias e as prudentes, identificados pela palavra. Né? Sabe que tudo tem que ser identificado pela palavra, né? Todo cristão, seja ele genuíno, seja ele incrédulo, seja ele manufaturado, ele vai sempre ser identificado pela palavra, né? Então, eu gostaria de nessa noite, se com a ajuda de Deus, poder identificar esses dois grupos que nós temos lido aqui, São Mateus capítulo 25. E por certo a gente não vamos também encerrar nesse domingo. Provavelmente nós vamos continuar falando em outra próxima ocasião, próximo domingo, se Deus assim permitir, né? Então, capítulo 25 de São Mateus fala da parábola das 10 virgens. 5 delas são prudentes e 5 são loucas, também conhecido como nécias, né? Então a gente nota alguns acontecimentos aqui, um pouquinho antes. No capítulo 24 de São Mateus, antes de Jesus falar a respeito dessa parábola das 10 virgens, o Senhor primeiro fala a respeito de todos aqueles acontecimentos no capítulo 24 de São Mateus. Então, se os irmãos acharem por bem, quando chegar em casa, ler todo o capítulo 24, você vai compreender o que nós estamos falando, né? E para quem já conhece, conforme eu for citando, você sabe que está escrito ali, né? Então, uma coisa importante, o profeta sempre enfatiza isso. Ele diz que inicia o capítulo 24 de São Mateus e os discípulos estavam ali olhando para o grande templo, aquele templo que foi criado por Salomão, né? E eles estavam admirados com a grandeza, com o tamanho daquela arquitetura que estava ali. E até nesta hora, eles estavam tentando chamar a atenção do Senhor Jesus e mostrar ao Senhor aquela grande construção, aquele grande templo, né? E enquanto eles estavam ali tentando mostrar a grandeza do templo, Jesus deu uma resposta para eles, ou disse algo para eles, que talvez até desanimou eles um pouco, né? Jesus até colocou um certo desânimo sobre eles. Eles estavam ali animados, se jactanciando talvez pelo tamanho do templo. Aí Jesus agarrou e disse assim para eles: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus disse isso. Então, logo que eles subiram no Monte das Oliveiras, aquilo ficou na mente dos discípulos. Aquela resposta que o Senhor deu a eles, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Então, quando eles fazem perguntas ao Senhor Jesus Cristo, até então a gente lia aquelas perguntas antes de termos a revelação da mensagem e parecia que ele estava fazendo apenas uma pergunta. Mas então o profeta, quando começa a pregar essa escritura, ele mostra que eles fizeram 3 perguntas ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem exatamente São Mateus, no capítulo 24, eu creio que a partir do versículo 3 em diante, eles fazem 3 perguntas para Jesus. A primeira pergunta: quando serão essas coisas? Ou quando o templo será destruído? Em que tempo que não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubado? Essa foi a primeira pergunta que eles fizeram para Jesus, né? E a gente já sabemos que o profeta Daniel também já tinha profetizado a respeito desse acontecimento. No livro do profeta Daniel, no capítulo 11, versículo 40,
Daniel está dizendo ali que o templo, o santuário do Senhor, seria inundado, seria destruído como por uma enchente. Que a gente sabe que não eram águas natural, né? Água sempre significa povos, línguas e nação. E se nota que nos anos 70, isso cumpriu perfeitamente como o profeta Daniel havia profetizado, cumpriu exatamente como o Senhor Jesus Cristo disse que aconteceria. No ano 70, quando o general Tito, o general romano, sitiou Jerusalém, e aquele templo foi destruído, e cumpriu-se exatamente o que Jesus disse: não ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não é verdade, irmãos? A segunda pergunta foi essa: qual o sinal da tua vinda? Essa foi a segunda pergunta. Eles queriam saber qual era o sinal, da segunda vinda do Senhor. E a terceira pergunta, do fim do mundo. Quando seria então o fim do mundo? Então foram essas três perguntas que eles fizeram para o Senhor Jesus Cristo. Quando o templo seria destruído? Qual seria o sinal da sua vinda? E também qual seria o fim do mundo? Então Jesus Cristo começa nesse capítulo aqui de São Mateus, capítulo 24, ele começa falando algumas coisas que aconteceria antecedendo a sua segunda vinda. Ele disse, haverá fome, haverá pestilência, haverá terremoto em vários lugares. Vocês terão um sinal nos céus e na terra. Jesus Cristo começa a falar a respeito de muitos acontecimentos. Falou a respeito de como a figueira ia começar a florescer e como seus ramos estivessem já tenros, e eles saberiam então que o verão estava próximo. E o Senhor Jesus Cristo vai descrevendo esses acontecimentos em São Mateus 24, e ele chega até os dias de Noé. Quando ele chega nos dias de Noé, aí ele chega ao final de São Mateus, capítulo 24. Então, quando chega no final do capítulo 24, que ele fala a respeito dos dias de Noé, agora ele começa então a falar sobre o fim do mundo, porque os dias de Noé representavam o fim do mundo, que lá foi uma destruição. Quantos sabem disso? Que o mundo foi destruído pelas águas? Então, quando o Senhor Jesus Cristo está fazendo isso, o que ele está fazendo? Ele estava respondendo cada uma das perguntas que os apóstolos tinham lhe feito. Então, ele começa a falar de algumas parábolas a respeito ou concernente à sua vinda, o tempo da sua vinda. Ali em São Mateus, no finalzinho do capítulo 24, ele fala a respeito do servo fiel. Disse: bem-aventurado o servo fiel, que quando o seu senhor voltar, o seu senhor vai encontrar ele dando alimento para os seus servos, aos seus filhos, ao seu devido tempo. Ou na verdade, tem uma tradução que diz o mordomo fiel. Quando o seu senhor volta, aquele mordomo está ali no seu posto de dever e ele está realmente alimentando o povo com alimento no seu devido tempo. E também fala a respeito do servo mau. Que aquele servo não sabe quando o seu senhor vai voltar, e ele simplesmente relaxa, e ao invés de alimentar o povo, ele está espancando os servos. Ele começa a espancar. Amém. Graças a Deus que nós estamos alimentando o povo com a mensagem da hora, né, irmãos? Amém? Sem espancar ninguém, né? Amém. Também fala ali a respeito do bom homem da casa. Diz que se aquele bom homem da casa soubesse a hora em que o ladrão vem, ele sempre estaria preparado.
aquele chefe de família que está guardando a sua casa, como ele não sabe a hora em que o ladrão vem, então ele sabe que ele tem que estar sempre pronto, porque a qualquer momento, qualquer horário da noite, o ladrão pode invadir a sua casa. Então ele tem que estar sempre pronto, está sempre esperando. Então quando a gente começa a ler o capítulo 24, nós vamos chegar no 25. Quero que vocês vão me acompanhando. Vença o cansaço, viu, irmão? Essa sonolência que dá, você sabe que essas são atmosferas celestiais da maldade, viu? Nós temos que vencer esses espíritos. Nós temos que subir a lugares celestiais em Cristo. Né? E Deus nos alimentar com a sua palavra, né? Se nós deixar essa coisa pegar e achar que é apenas nossa pressão baixando, daqui a pouco está todo mundo dormindo, eu estou pregando sozinho aqui. Como disse o pastor Geonite, eu não vou pregar para ninguém dormir. Vou começar a cobrar imposto disso. Quero que você esteja despertado. Viu? Amém. Então, esse capítulo 24, que está falando a respeito da vinda do Senhor, tudo está apontando para quê? Está apontando para que as pessoas estejam num estado de prontidão. É para isso que está apontando. No final, essas parábolas que Jesus Cristo faz, ele mostra que é para estar nesse estado, sempre prontos. Porque ninguém sabe quando é que o Filho do Homem iria se manifestar. Né? Ele mostra que está nesse estado e que o crente, o eleito genuíno, ele deveria sempre estar pronto para a sua vinda. Em todo momento ele tinha que estar pronto para a sua vinda. Não relaxar, não deixar passar seu tempo, e vamos deixar mais lá para frente. O ano que vem eu começo a levar uma vida de oração, ou a semana que vem eu vou começar a jejuar, vou começar a orar, vou começar a ler a mensagem. Mas todo o tempo está preparado, porque a qualquer momento aquele acontecimento estaria para acontecer. Então, encerra essa advertência a respeito da sua vinda, de como nós deveríamos estar. E ali o Senhor Jesus Cristo então, já entra no capítulo 25 de São Mateus, que nós acabamos de ler, que é a parábola das 10 virgens, e que também está se referindo à vinda do Senhor. Não é diferente, não é outro assunto. Ainda é uma continuação. O que ele está mostrando? Aqui ele está escrevendo para nós a cena de um casamento. É isso que está descrevendo em Mateus capítulo 25. Está descrevendo como vai ser esse casamento. Como que esse esposo chega à meia-noite. É isso que está descrevendo. E como que a gente vê que as pessoas não conseguem ver esse casamento. Como que as pessoas veem esse casamento lá na frente. E como isso se discorre em São Mateus 25. O acontecimento desse casamento, como é. A maneira que o Senhor Jesus Cristo deixa claro de como é esse casamento. Em São Mateus 25. Então, quando há um despertamento à meia-noite, que se sucede à cena desse casamento, o esposo está chegando, há um alarido, há um despertamento, há uma voz que diz, aí vem o esposo, sai do encontro. A gente vê que essas 10 virgens haviam todas elas saído para recepcionar o esposo. Tanto as prudentes quanto as loucas. Ambas saem para recepcionar o esposo. Lembra que na parábola diz que todas elas, o esposo tardou, e elas haviam tosquenejado e todas adormeceram. Todas estavam dormindo. Mas que quando o horário da meia-noite houve um clamor, que há aquele despertar, e a gente nota também que quando há esse clamor na meia-noite,
aquele que está fazendo a chamada, que está anunciando, que está dizendo, eis aí o noivo, saí ao encontro. Nós notamos que ali na parábola o Senhor Jesus Cristo deixa a sua identidade oculta. Ele não revela a identidade desse que está dizendo, eis aí o noivo, saí ao encontro. Só parece despertar desta voz. Né? Só diz que há um clamor de como um arauto vem anunciando a vinda do esposo, anunciando a sua chegada. Né? Então, ele não dá sua identidade, mas ele está ali anunciando. O esposo vem, o esposo vem, o esposo está vindo. É isso que ele está fazendo. Os irmãos estão captando, irmãos? Amém. Os irmãos me acompanhem. Então, com essa voz, acontece duas coisas. Primeiro, a voz anuncia a vinda do noivo. E com esse anúncio, acontece uma saída. Duas coisas. Anuncia-se o noivo e com o anúncio há uma saída. Então, o que nós percebemos? Que elas são obrigadas a sair de algum lugar para o casamento. Elas têm que sair de algum lugar na hora desse casamento. Quando viesse o tempo do casamento, a hora do casamento, que há esse despertamento, essas virgens que estavam em alguma parte, elas são obrigadas a sair, porque a voz era essa, sair ao encontro. Então elas têm que sair de algum lugar para encontrar o esposo. É isso que a Bíblia está dizendo. No horário do casamento, elas teriam que sair de algum lugar para encontrar o esposo. Por quê? O arauto que está ali, esse arauto da sua vinda, ele está vendo o esposo chegar. Ele é o primeiro que vê a vinda do esposo. Então, quando ele vê a vinda do esposo, agora ele vai anunciar para as virgens. Os irmãos entendem isso? Os irmãos não estão entendendo, né? O arauto ele vê a vinda, e quando ele vê, então ele vem anunciar. O esposo está vindo. Não é? Aleluia. Então ele está dizendo, destratava. O noivo está vindo. Está tratando de quê? De um casamento. Esse arauto da sua vinda, ele estava sabendo desse casamento. Então ele está anunciando. Eu vi, o noivo está aí, e vocês agora se apronte porque o noivo está chegando. E esse arauto da sua vinda, ele tinha esse compromisso de anunciar o tempo da sua vinda. Então, você nota, todas elas eram virgens. A palavra virgindade significa a pureza de uma jovem. Virgem significa sem ser manchada. Todas elas eram puras e todas elas eram jovens virgens que não havia sido manchada. Significa que elas nunca haviam recebido semente de homem nenhum. E que elas nunca foram tocadas por ninguém. Isso é uma virgem pura. Porque, irmãos, deixa eu dizer para vocês aqui, eu parar aqui só para dizer isso. Você sabe que existe uma diferença entre uma virgem e uma virgem pura, né? Você sabe que está uma diferença? Tem, por exemplo, assim, as meninas que não servem a Deus. Geralmente elas são virgens só na carne. Mas já abraçaram, já beijaram, já se tocaram a mão em tudo. Só não perdeu a virgindade. Mas a pureza não tem mais. Não é verdade? Por isso que Paulo disse, né? Eu quero vos apresentar como uma virgem pura. Então, as pessoas não sabem a diferença de uma coisa para outra, né?
Então, quando a Bíblia fala dessa virgem pura, está falando dessa pureza. Nunca foi tocada por ninguém, homem não tocou. Essa é a verdadeira virgem. E o irmão? Se o Senhor tardar em vir, vai ser tão difícil encontrar uma dessas por aí, né? Aleluia. Então, elas são caracterizadas: 5 prudentes e 5 loucas. As características delas são diferentes. Uma é louca e outra é prudente. Mas, moralmente, elas são iguais. Moralmente, elas são iguais. Olhando para elas, a sua moral, as duas têm a mesma moral. Tanto a virgem nécia quanto a virgem louca. O que difere uma da outra é essa característica: 5 prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes, elas são chamadas de prudentes porque elas têm o azeite nas suas lâmpadas. E as 5 loucas, elas são loucas porque elas não trazem consigo este azeite. Então, se representa o que esse azeite? O azeite sempre representa o Espírito Santo. Deus disse para Samuel: enche o vaso, vai até a casa de Jessé e unja um dos filhos dele. Aquilo estava tipificando o Espírito Santo. De como Samuel chega e unge Davi com aquele azeite, tipificando ele sendo ungido pelo Espírito Santo. Esse mesmo azeite era o mesmo que eles usavam também para manter aceso o fogo daquele candelabro, daqueles 7 castiçais de ouro que estavam no tabernáculo. Aquele mesmo azeite também era usado para ungir os reis e os sacerdotes. Então, todas as vezes que se falava de azeite no Velho Testamento, aquilo estava representando o Espírito Santo. E as virgens prudentes, elas possuíam esse azeite que era o Espírito Santo. Porém, as nécias não tinham esse azeite. O pouquinho que elas tinham, lá no início, logo aquele pouquinho se acabou. Elas ficaram sem nada. Quando elas ouviram o anúncio do noivo, elas levantaram e começaram a limpar suas lâmpadas. Começaram a fazer uma limpeza nas suas lâmpadas. É isso que elas começaram a fazer. E as sábias, quando ouviram o anúncio, elas encheram as suas vasilhas com esse azeite. Agora, irmãos, o que a gente vê aqui? O que a gente nota? A gente nota o seguinte: amém, que nessa mensagem, nós temos nela todas as etapas da graça nessa mensagem. Nós temos a justificação nessa mensagem, nós temos a santificação nessa mensagem, e nós temos o batismo com o Espírito Santo nessa mensagem, o selo de Deus. E o que a gente nota? Que se nós não vigiarmos para o tempo que nós estamos vivendo, para o que é esse azeite que Deus tem nos enviado, nós vamos entrar em uma linha de santificação dessa mensagem, que essa mensagem santifica mesmo, e nós vamos ficar presos na santificação dessa mensagem e vamos ficar somente limpando as nossas lâmpadas. Vamos ficar somente limpando as nossas lâmpadas. Como eu disse no culto aqui, eu disse: irmãs, assim, a conduta, irmãos, a conduta assim. E disse: não vamos nos prender nisso. As irmãs sabem a conduta, os irmãos sabem a conduta. Não vamos ficar simplesmente limpando a lâmpada o tempo todo. Repetindo santificação. Nós temos que estar conscientes que a lâmpada já tem que estar limpa e também já tem que estar cheia do azeite.
Senão nós vamos passarmos a vida toda pregando salto alto, saia curta, cabelo cortado, maquiagem. Vamos passar o tempo todo pregando isso. É tempo de nós saber que a lâmpada já tem que estar limpa. Essas coisas não podem mais existir. E é tempo de essa lâmpada limpa agora está cheia de azeite. Temos que ter isso em mente. Porque nós estamos pensando às vezes que as virgens nécias estão lá no sistema e não é bem assim. Porque quando o noivo, ou quando o noivo está chegando e há esse alarido, há esse despertamento, todas elas ouvem. Tanto as virgens prudentes quanto as virgens loucas. E me diz uma coisa, o sistema denominacional ouvir a voz do profeta? Quem ouve a voz do profeta somos nós que dizemos que somos crentes da mensagem. Não somos nós que ouvimos? E todas elas saíram ao encontro. Não disse que 5 ficou na denominação e 5 saíram com azeite. Disse que todas elas saem a encontrar o esposo. Não é isso? Todas elas estão saindo? Elas deveriam estar prontas. Está falando aqui de um despreparo daquelas virgens nécias. Elas eram virgens mais despreparadas. Uma falta de preparo. O que elas fazem? Elas ouvem o mesmo anúncio. Elas estão buscando pelo mesmo esposo. E elas saem junto e ouvem a mesma voz. Nos dias da voz do sétimo anjo. Eis aí o noivo, sair em encontro. A mesma voz que as prudentes ouvem é a mesma voz que as nécias também ouvem. Ao mesmo tempo que as prudentes saem, as nécias também saem. Então estão juntas. Nós gostávamos sempre de tirar as virgens nécias lá do sistema. O sistema está morto, irmão. O sistema morreu. Nós pregamos aqui que Laodiceia acabou. Não tem mais nada lá. Acabou para Laodiceia. Mas havia aqui um grupo juntos, elas junto, havia um grupo que estava em prontidão. Estava de prontidão. Elas estavam aguardando a chegada desse esposo. E a outra estava naquele estado de despreparo. Não estava esperando. Somente estavam limpando as suas lâmpadas. Somente naquela segunda etapa da santificação. A palavra fala a respeito do ladrão. Então, quando essa palavra está falando do ladrão ali, São Mateus 24, ele está dizendo que é para estar preparado todo o tempo. Que nunca falte azeite na tua vasilha e nunca se apague a tua lâmpada. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele diz: estais, pois, preparado, porque o seu Senhor virá numa hora em que não pensais. Na hora que ninguém estava pensando, é a hora que ele vem, é a hora que ele se manifesta. Aleluia. Então aqui ele está dizendo que havia um grupo pronto, que tinha as suas lâmpadas limpas, e também essas lâmpadas já estavam cheias do azeite. Não só santificada, mas também essa lamparina agora também estava cheia. Está falando aqui desse outro grupo, que estava com as suas lâmpadas limpas, mas não tinham o azeite nas suas lâmpadas. Então, quando isso acontece, há um clamor à meia-noite. Aí vem o noivo, sai do encontro. Logo as virgens nécias viram para as prudentes e dizem para elas:
nos dá um pouco do teu azeite, porque a nós faltou. As lâmpadas das prudentes estavam acesas, elas tinham azeite. Elas podiam compartilhar da luz com as nécias. Elas podiam dizer, se vocês quiserem se beneficiar da nossa luz, pode se beneficiar da luz, mas o azeite é pessoal, eu não posso te dar. Vocês querem luz da palavra? O que nós cremos, nós temos aqui, temos a mensagem. Querem ser iluminados pela luz da palavra? Nós temos. Agora o selo do Espírito Santo é meu, eu não posso dar. Vocês compreendem isso? É? Você pode iluminar a todos com a revelação que você tem. A Bíblia diz que as nações andariam na luz da noiva de Jesus Cristo. Com a tua luz, até pode ser que eles andam. Mas o teu azeite você não pode dar para ele. Você não pode dar para ela. E isso é uma experiência pessoal que cada um tem que receber de Deus. O seu próprio azeite. É? Aleluia. Então nós temos a verdade de Deus. Essa verdade que Deus nos enviou. Essa verdade é a luz de Deus para os nossos dias. Essa verdade você compartilha ela sempre. Mas jamais você vai compartilhar do azeite, o Espírito, a vida da palavra que habita em você. Não é verdade, irmãos? Aleluia. E o que adiantava também? Repartir a luz com elas? Também se elas não tinham o azeite, que era o Espírito Santo, né? Esse azeite, que também é o Espírito de verdade. E esse Espírito de verdade foi nos dado para nos guiar em toda a verdade. E quando esse Espírito de verdade é nos dado para guiar em toda a verdade, ele vai nos guiar exatamente na verdade da vinda ou na chegada desse esposo. O Espírito de verdade que é nos dado, ele está ali para isso. Ele está nos guiando, nos dirigindo para esta vinda, para a chegada do esposo, para nós nos encontrar com ele. É? Aleluia. Se os irmãos olharem Apocalipse 19, que logo após o Apocalipse 18, em Apocalipse 18 diz assim, 18 versículo 4, sai dela, povo meu, para vocês não ser participantes de seus pecados. Então, no 18 há uma chamada para fora. Esse sai dela, povo meu, para que não sejais participante, está acontecendo exatamente no mesmo horário que ele está dizendo. Eis aí o noivo, saí-lhe encontro. É a mesma voz, é a mesma coisa. Sai dela, povo meu. Eis aí o noivo, saí-lhe encontro. Quando chega em Apocalipse 19, já mostra um casamento. A esposa já se aprontou. E ela já está ataviada, está pronta para o casamento. É isso que está mostrando o Apocalipse 19. Em Mateus capítulo 25, onde nós vemos, mostra a chegada do esposo. O esposo vindo. Em Apocalipse 19, mostra a noiva pronta, ou a esposa pronta para esse casamento. Mateus 25, o esposo chega. Apocalipse 19, a esposa pronta para que se forme esse casamento. É? Aleluia. No capítulo 18, então é exatamente a voz que está saindo no horário da meia-noite. Aí vem o noivo sair e lhe ao encontro. É? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esse capítulo encerra dizendo que as que estavam prontas foram para as bodas, entraram para as bodas. Quando as virgens nécias chegam, as portas já estavam fechadas.
não tinha mais como elas entrar. Né? Foram deixados para trás. E a gente sabe que é apenas um casamento, viu? Não vai ser 2 casamentos, viu, irmão? É apenas um casamento. O casamento de Cristo e a sua igreja. Ou de Cristo e a sua esposa. Quando encerrar esse, a porta está fechada. Não haverá outro casamento. Né? E a Bíblia mostra esses tipos de casamento desde o início da Bíblia. Esse casamento de Cristo. Nós vemos lá no início da Bíblia Adão casando com a sua esposa. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Nós vimos que como Deus preparou essa esposa, como Deus tira aquela costela do lado direito de Adão e forma para ele uma esposa. Né? E quando essa esposa está pronta, Deus desce e faz um casamento. Deus molda ela, apronta ela, e quando ela está agora pronta, Deus desce e abençoa eles e faz aquele casamento. Né? E discorrer de toda a Bíblia, nós vamos vendo sempre esse casamento tipificado. Nós vimos Isaac e Rebeca. Deus mostrou o casamento de Boaz e de Ruth. Deus mostra o casamento de Salmão e Raabe. Deus mostra o casamento do rei Assuero e da rainha Esther. E todos esses casamentos da Bíblia, eles são sombra até chegar em Apocalipse 19, o verdadeiro casamento que haveria de vir, Cristo e a sua esposa. Quando chega em Apocalipse 19, está falando já do casamento do Cordeiro, né? O casamento do Cordeiro de Deus. Ali em Apocalipse 19, a esposa já está pronta, a esposa do Cordeiro, né? Ela já está pronta para o casamento. Né? Em Apocalipse 17 tem a grande prostituta com filhas. No capítulo 18, do verso 4, ele chama para fora as virgens prudentes. Nos dias da voz do sétimo anjo, as prudentes têm que sair para fora. Elas não podem estar junto com aquela grande prostituta e nem com as suas filhas. Né? Então, no capítulo 19, mostra que elas já saíram e agora já está se casando. Né? O povo já foi chamado para fora e agora ela já está casada. Ela já é a esposa do Cordeiro. Já não é mais noiva, já está casada. Né? Aleluia. Ele está casado porque, graças a Deus, ele morreu por ela, deu seu sangue de resgate, né, como parente redentor, como a história de Ruth. Em Mateus 22, fala a respeito da festa das bodas, de como o pai prepara a festa para o seu filho, seu casamento. Em Lucas 14 fala de como o convite é transmitido para as pessoas. E o que a gente nota? A gente nota que sempre, nesse casamento, aparece esse servo. Na festa das bodas, capítulo 22, aparece o servo. Em Lucas 14, esse servo aparece de novo. Esse servo está presente. Né? Por quê? Esse servo sempre aparece nesse convite, nesse casamento, porque esse servo está sempre conectado ao casamento. Esse arauto, esse que anuncia, ele está conectado sempre ao casamento. Não tem como separar esse homem do casamento. Não tem como separar do casamento. Nós temos um quadro. Quando Rebeca foi se casar com Isaac, Abraão pediu que Eliezer fosse buscar uma esposa para o seu filho. Ali está o servo, Eliezer, conectado ao casamento de Isaac e de Rebeca, trazendo Rebeca até o esposo. Não é isso? O que ele está fazendo? Está trazendo para o casamento. Quando chega a uma certa altura,
Eliezer para a caminhada e aponta. Lá, quem é aquele jovem que está lá? Aquele é teu esposo. Então, Rebeca desce do camelo, vai encontrar seu esposo. Não é isso que acontece? Aleluia. No livro de Ruth, aparece de novo esse servo. Aquele moço dos segadores, que foi o moço que apresenta a Ruth para Boaz. Boaz pergunta, quem é essa? Essa aqui é aquela que veio com Noemi, a Moabita, aquela mulher virtuosa que acompanha sua sogra. O moço de novo, o servo de novo, aparecendo para fazer também esse casamento. Depois aparece Mardoqueu, que também era o eunuco do rei, que estava ali diante do rei, conhecia o rei, sabia do que o rei gostava, sabia como o rei apreciava uma esposa. E ele, por sua vez, então ele estava preparando a rainha Esther para se preparar de acordo com como o rei gostava que ele se preparasse. O servo, de novo, conectado ao casamento. Esses casamentos todos representando o casamento de Cristo. Ele está aqui ensinando, mostrando como seriam essas coisas. Esse Mardoqueu. Então, o que se nota? Que esse mensageiro, esse profeta, que Deus tem enviado, ele está exatamente conectado a esse grande casamento de Apocalipse capítulo 19. Ele é o primeiro que vê a chegada do esposo. Quando o irmão Branham está sentado no seu quarto, está com a foto do Senhor Jesus Cristo virada ao contrário, e o Senhor diz para ele, vire à direita. E quando ele vira, ele vê exatamente o rosto do Senhor Jesus Cristo. Quando ele vê isso, ele sai correndo para dizer para os seus amigos da NASA o que era aquilo. E Deus disse, não faça isso, não é para eles, é para vocês. Não dê a pérola aos porcos. Quando o mensageiro vê a vinda do noivo, o que ele faz? Ele começa a anunciar, vocês não veem aí Cristo, a palavra. O que é isso? Desperte, o noivo está aí. Para quê? Para um casamento. O arauto vê a sua vinda. Logo que vê a sua vinda, ele vem e anuncia. Está aí o esposo. É hora de casamento. Vamos casar. Representando Eliezer, representando o moço dos segadores, representando Mardoqueu, preparando a noiva, levando a noiva para o esposo, apresentando a noiva para o esposo. Aleluia! Porque é nesse tempo que as lâmpadas têm que estar cheias de azeite, porque é dentro disso que nós estamos. As pessoas estão esperando um casamento lá no céu, o casamento está acontecendo aqui na terra. Sabia que as pessoas estão esperando um casamento lá no céu, o casamento está acontecendo aqui na terra? Vamos ficar nas minhas palavras, deixa eu ler o mensageiro dizer isso. Que alguém pode pensar, aí agora o irmão está indo longe demais. Então vamos ver o que o mensageiro diz aqui. Na mensagem provando a sua palavra. Mombrano pegou essa mensagem em 16 de agosto de 1964. Olha o que o profeta diz aqui. Isso não são minhas palavras, isso é a palavra do mensageiro. Eu vou ler para ninguém dizer assim, ó, o pastor tá perdendo o tino. Quer ver como o casamento é aqui na terra? Possivelmente esse casamento até já se deu já. Porque eu disse aquele culto, possivelmente tem virgens nessas que não vão conseguir mais entrar. Estão juntas, saíram juntas. Não aponte as virgens nessas lá para o sistema. As virgens, todas elas ouvem a mesma chamada. Ouvem a mesma voz do mesmo profeta.
as mesmas saem contra o esposo. Isso é ser profeta. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava, só olhando um pouco mais para baixo. Aqui. Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? No parágrafo 236. Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. Estão vendo aqui, irmãos? Ele disse que quando o Filho do Homem se manifestasse ou se revelasse, seria para quê? Para ligar a igreja à cabeça. A cabeça que é Cristo. Unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana. Nós sabemos como ele vem em carne humana, como ele tomou um corpo emprestado, né? Como nós pregamos outra vez. O que ele faz? Quando vier em carne humana, para unir os dois. Aí está o papel de novo. De Eliezer, do moço dos segadores. Aí está o papel desse casamento de Mardoqueu, preparando a noiva. Né? Quando ele vier em carne humana, para unir os dois, a igreja tem que ser palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. E isso já aconteceu. Vocês criam assim, irmãos? Que o Filho do Homem já se revelou através do profeta e hoje está revelado através da noiva? Então isso já está acontecendo. O casamento. Não clérigo. Ou eu não sei. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real. Quando é que a palavra se tornou real? Quando Deus enviou um profeta. Até então o sistema não podia provar que a palavra era real. Quando Deus toma um corpo de um homem emprestado e desce, ele torna a palavra real, que unirá a igreja. E ele, como sendo uma noiva, então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Então o que acontece? O casamento primeiro, depois para as bodas. Já saem daqui casado. Viu, irmão? E onde nós estamos? Já nem podemos, acho que mais se referir a nós como noiva, né? Já temos que se referir a nós como esposa do Cordeiro. Amém. Já é capítulo 19. A esposa já se aprontou. Eliezer já aprontou a esposa com a sua mensagem. Amém? Ela já está unida. Veja. Vamos para a ceia das bodas. Não para as bodas. Encher a carne. Sim, de toda a carne. De poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Então, agora está falando do arrebatamento, a ida, não do casamento. Quando a palavra aqui se une com as pessoas e os dois se tornam um, casamento é uma unidade. Então, o que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem novamente. Agora, na noiva, o Filho do Homem se manifesta no mensageiro para o casamento. Quando há um casamento, há uma união entre esposo e esposa, e ele sendo esposo palavra, a noiva também se torna esposa palavra, e o Filho do Homem novamente manifestado na noiva, na igreja. A segunda parte. A primeira parte no mensageiro trazendo o alarido, e na noiva trazendo voz de arcanjo. Não uma voz fonética, uma voz que se grita,
mas uma perfeição da noiva que irá trazer os mortos à ressurreição. Não é? Como está escrito em Hebreus capítulo 11, que ele sem nós não pode ser aperfeiçoado. O profeta disse, eles dependem que a noiva chegue à perfeição para que eles ressuscitem. A perfeição da noiva, através dessa mensagem, traz os mortos à ressurreição. É? Aqui está a manifestação do Filho do Homem de novo. O Filho do Homem, a palavra e a igreja tornam-se um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra e a igreja faz a mesma coisa. Não é diferente. Ele fez, a igreja faz. Eu preguei lá no Mondico, sobre o irmão Serafim, não estamos lembrados de qual outro lugar que eu falei, e disse para os irmãos e irmãos, quando Eliseu viu a subida de Elias, Elias representa o mensageiro, Eliseu representa a noiva desse dia. Quando ele vê Elias subir, o Eliseu não ficou lamentando, ou não ficou só dando testemunho do que o Elias fez. Ele estava diante do Jordão, ele não começou a dizer, um dia o Elias atravessou o Jordão a seco. Vamos fazer uma pontezinha por cima agora. Quando o Elias parte, ele recebe aquela capa, aquela porção dobrada do Espírito. Ele atira aquela capa e passa pelos mesmos caminhos que Elias passou. Gira aquela capa, onde está o Deus de Elias? Bate na água, a água se abre e passa de novo. Amém, Jesus? Cristo, a palavra, sua noiva, a palavra, se torna um. Irmãos, amém? Vamos abrir o nosso entendimento. Vamos se aperceber que nós estamos dentro desse casamento. Dentro desse casamento. Por isso que eu disse, tem pessoas que vão chegar e vão bater na porta. Um dia desses não vão ter mais como entrar. Tem pessoas que vão tentar bater, deixar passar o tempo. Eu falei naquele culto, vou repetir de novo. Já fazem parte das virginécias e não tem mais nada que possa ser feito. O casamento está aqui. Estamos nos casando. O mensageiro, filho do homem, a manifestação do filho do homem através do mensageiro, já fez esse casamento. Uniu Cristo, a cabeça, para a igreja. Estamos unidos. Cristo, a palavra. Nós estamos nos tornando palavra. O noivo, a noiva, Cristo. Esse casamento está aqui, irmãos. Amém. Não vamos, aleluia, não vamos ser aquele servo negligente. Vamos ser aquele servo prudente. Amém. Vamos reconhecer isso, irmão, que esse é o tempo do casamento, viu? Eu não vou mais adiante. Domingo que vem a gente continua. Esse assunto é um pouco extenso, tem mais algumas coisas. Você pode fechar seus olhos e inclinar para teu rosto enquanto nós oramos. Eu não sei se todos compreenderam, a minha oração é que todos entenderam, todos tenham captado o que o Espírito Santo tem falado. Mas eu também sei que não é para todos, né, irmãos? Essas coisas são apenas para os eleitos de Deus. Os eleitos vão ouvir e vão compreender. Os eleitos vão captar. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo. Deus de todo poder, de toda honra e toda glória. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, simplesmente ouvindo a Tua palavra. E ao mesmo tempo que ouvimos a Tua palavra, meu Deus, o nosso coração se enche de temor e tremor. Em essa palavra, abrir nossos olhos e nós enxergarmos que já estamos, amém, num tempo tão avançado, que uns anos atrás nós pregávamos, nós esperávamos um casamento. Estávamos aguardando esse casamento ser feito. E hoje, meu Deus, por meio da Tua palavra ser aberta para nós já podemos ver, Senhor,
que quando nós retornarmos para casa naquele arrebatamento, nós já estaremos casados com Cristo. E que nesse tempo o Senhor já está casado com a tua igreja. E nesse tempo o Senhor, como esposo, deseja ter intimidade com a tua igreja. Deseja ter intimidade conosco. O Senhor deseja ter essa intimidade porque o Senhor deseja gerar em nós, colocar no ventre de nosso entendimento, de nosso coração, a semente da tua palavra, para que, Senhor, possa se gerar em nós a pessoa de Jesus Cristo. E como todos os tipos das Escrituras que não falham, Senhor, da mesma maneira que Sara e Abraão, aguardando o nascimento de um filho prometido, Deus mesmo desceu em carne humana, discernindo o pensamento de Sara. Quando Sara estava na tenda, que ela riu em seu coração, ele discerniu. E Jesus Cristo disse que assim como foi lá nos dias de Sodoma, o Filho do Homem se manifestaria novamente, cumprindo com Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, e é apta para discernir pensamentos e intenções de coração. Oh meu Deus, e como isso se cumpriu no ministério do teu profeta, como o Senhor provou que ali estava a manifestação do Filho do Homem, e que com a mensagem do Filho do Homem transformou os corpos de Abraão e Sara, para que eles pudessem se encontrar ou ter o Filho da promessa. Antes que o Filho da promessa aparecesse, os seus corpos deveriam ser transformados. E nós estamos aqui, Senhor, nessa mesma condição. Elohim, Deus se manifestou em carne humana, para que os nossos corpos fossem transformados, para que nós também pudéssemos receber o nosso Filho da promessa, Jesus Cristo, o nosso José, o Filho da prosperidade. Oh meu Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a reconhecermos que é o tempo, que a noiva está pronta. Oh meu Deus, é um tempo de grande festa, é tempo de festejarmos, porque quando a noiva se aprontou, a voz do anjo disse: alegremos, nos regozijamos, porque a noiva já se aprontou. No tempo que a noiva está pronta, é um tempo de uma grande festa. Oh meu Deus, essa festa já tem se iniciado. Esse avivamento já tem se acendido em nosso coração, porque é tempo de nos alegrarmos e nos regozijarmos, porque a noiva já está pronta. Ela já está ataviada com vestes brancas, linhos finos, que são a justiça do santo. Esta veste, meu Deus, é a tua palavra. O Senhor tem nos vestido desta mensagem. Oh meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor escolheu a nós para fazer parte. O Senhor escolheu a nós para nos vestir. O Senhor escolheu esta noiva entre milhares e milhares. Quando a tua palavra diz mulher virtuosa, quem o achará? O Senhor achou essa mulher virtuosa. E essa mulher virtuosa é a tua noiva. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por todas essas coisas que o Senhor tem realizado no nosso meio. No nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Amém. Vamos cantar. Vamos se alegrar que a noiva já está, a esposa já está pronta, né? Amém. Já estamos no casamento. Jesus disse para aqueles discípulos que perguntaram: Mestre, por que teus discípulos não jejuam? Jesus disse: olha, porque a esposa não pode estar triste quando o esposo está presente. O esposo está presente, temos que nos alegrar, né? Dó maior, vamos cantar com vida. Hoje eu vim aqui para falar da minha fé, do que Deus fez para a noiva, mostrar o que ela é, abrindo a redenção e reclamando para si
que lhe pertencia, a vida eterna estava ali. Convida agora. O olho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou, está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta. Hoje sei quem sou, redimido, redimido, estou voltando para a morada que Deus prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. De novo. Redimido, redimido, estou voltando para a morada que Deus prometeu. Chegou a hora de partir, é jubileu. Essa nova jornada é nosso terceiro êxodo, visão celestial que nos transporta mais além. Abrindo esse caminho para a terra celestial. Somos selo aberto para o destino final. O olho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou, está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta. Hoje sei quem sou, redimido, redimido, estou voltando para a morada que Deus prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Amém, Jesus. Vamos sentar só um pouquinho, irmãos. Mais uns minutinhos só. Eu vou chamar aqui o irmão Lucas. O irmão Lucas está fazendo aniversário. Pode trazer a latinha lá. Nós vamos cantar os parabéns para o Lucas. Ele vai colocar as moedinhas. Enquanto o irmão traz a salvinha, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu cantei seguindo agora, eu vou dizer isso até para os irmãos saberem, né, irmãos? Pode ser que alguém fale para você em alguma ocasião, então eu vou falar para as coisas ficarem bem claras, né? Bom, esses dias tinha... Esse tempo estava lá na internet, assim, alguém fez uma pergunta e disse assim: por que eles cantam redimido, quando o livro foi aberto, se nós fomos redimidos há 2000 anos atrás? Alguém fez essa pergunta. Aí alguns botaram a resposta, outros fez outra resposta. Como eu tinha dito que eu não gosto de conversar ali, para que todo mundo fique sabendo, eu chamei esse irmão na janelinha e disse assim para ele: irmão, eu vou te dar minha opinião sobre isso, se te servir, tu... Amém. Então você deixa de lado. Se não servir para ti, tudo bem. Pode dizer ele assim: a redenção, ela está em duas partes: saída e entrada. Não é isso? Vamos falar das duas partes da redenção. A primeira parte da redenção, na primeira vinda, ele vem para comprar de volta o que Adão tinha vendido ao pecado. Correto isso, irmãos? Vocês concordam? Vem ou não vem?
A segunda vinda ele vem para reclamar, que é a segunda parte da redenção. Por isso nós cantamos que quando o livro foi aberto, nossa redenção chegou. Porque ele vem dizer assim, ó, dá o Rosmar de volta é meu, dá a Tatiana de volta é minha, dá a Terezinha de volta. É a segunda parte da redenção. Poder ver nos reclamar. Não é isso? Primeira parte, segunda parte. E aí ele falou algumas coisas lá, não entendi o que ele falou. Eu disse, irmão, você entendeu o que eu falei? Ele disse, não, eu estou concordando contigo, tu falou a verdade. Então, quando o livro se abre, o selo se abre, ele está vindo para dizer, ó, é minha herança, Satanás, pode devolver esses que são meu. Aí nós vimos nosso nome, aí está a segunda parte da redenção. Por isso nós cantamos, redimido, redimido, estou voltando para a morada que Deus prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Amém. Graças a Deus. Amém. Quantos anos, querido? 27? Oh, tu é jovem ainda, né? Então tá, vamos contar os 27 com o Lucas então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos colocar de pé. Dó maior. Meu irmão, nós te felicitamos com a paz que Jesus nos deixou. Esta paz que o mundo não dá, mas Jesus disse eu vos la dou. Enche o teu coração deste gozo que Cristo te dá. Ao findar a jornada aqui, lá no céu tu irás descansar. Ao findar a jornada aqui, lá no céu tu irás descansar. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe, é a nossa oração, e te dê sua graça e sua proteção. Amém. Deus abençoe o irmão Lucas. Amém. Os irmãos sentem, ainda vamos despedir agora, vamos despedir mesmo. Só os anúncios. Terça-feira, culto lá do irmão Serafim. Quarta-feira, nosso culto de oração aqui. Quinta-feira, nossa oração vai ser lá no Douglas. Oração. Eles pediram uma oração especial que eles estão precisando na quinta-feira. Oração na casa do Douglas, lá no Banhadinho, Forquilinha. E sábado nós vamos ter um culto lá também. Aí a gente tinha pedido um culto evangelístico lá, porque ele quer alcançar a família dele, né? Da irmã dele que o único dia que ela está disponível, ela e a esposa, é no sábado. Então nós vamos ter um culto sábado lá, a partir de 7h30. Se alguém desejar ir, né, irmãos? Se tem carro, vamos de comboio, né? 7h30, né? Vamos passar 7h30, 7h30, perto das 8, o pessoal vão chegando, né? Tá? A oração na quinta pode ser às 8, tá?
culto sábado às 7h30. Tá? Sexta-feira nosso culto lá na irmã Hilda, lá, tá? Sexta passada agora foi aqui, né? Então sexta na irmã Hilda. Amém. Se os irmãos puderem estar presentes aqui na irmã Hilda, vamos lá, vamos ajudar aquele casal ali, né? Até eles... Aí a semana que vem nós vamos marcar uma reunião, um encontro, viu, irmãos? Estamos bem atrasados, né? Mas a salvinha aqui dos aniversários foi uma bênção, viu? Chegou bem na hora do encontro, né? Tinha R$400 ali. Bem na hora que estava precisando mesmo, né? Então nós vamos alugar as cadeiras. Nós vamos alugar as cadeiras. Vamos alugar 100 cadeiras, R$2 cada uma. Vai dar R$200 o valor das cadeiras. Vamos orar para que o rapaz libere aqui o pavilhão. Ele está para ser amanhã daqui, amanhã dia 1º. Para a gente já poder arrumar aqui, se organizar. Amém? O irmão Celito disse para mim que vai vir mais ou menos umas 80 pessoas ali de Criciúma ali, os irmãos ali. Os irmãos que tiver ventilador desses altos e quiser trazer para colocar nas tomadas, pode trazer, ele vai estar quente, né? Ou vamos orar para dar uma refrescada, né? Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, né? E o profeta disse que ali era o lugar mais fresco que tinha, porque o quarto homem estava presente, né? Se Jesus estiver presente, vai trazer refrigério sobre nós também, né? Amém? Amém. Então vamos cantar mais uma aqui para despedir os irmãos. Dó maior. Amém. Com esse hino aqui o Diácono já pode estar despedindo. Porque tu tens escolhido o caminho estreito e o mais difícil, uma grande porção do céu te espera, porque tens decidido. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. E sem si produzirá a grande vitória do amor divino. Caminharei esse caminho após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Esse caminho tem prova das batalhas contra o inimigo, porém seu Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito. Já não resta muito tempo para peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem, nosso amado vem dar o nosso encontro.
Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Que o amor divino